Somos realmente capazes de atrair tudo o que desejamos? E será que funcionamos como um imã e atraímos aquilo que somos? O vídeo de hoje eu quero começar com uma citação escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e será-vos dado, e que com a medida que medires, vos serão medidos. E o mesmo Lucas reforça as palavras do Mestre Jesus em Atos, no capítulo 20, versículo 35, quando diz que há mais felicidade em dar do que em receber. Em outras traduções, há mais bênçãos em dar do que em receber. É importante entender que a nossa mente funciona como um terreno fértil e que colhemos aquilo que plantamos. Isto é, se pensamos muito sobre coisas ruins, a tendência é que isso se manifeste em ações como coisas ruins e acabamos atraindo coisas ruins também. Do mesmo modo se aplica a sentimentos bons, a pensamentos bons, que vão acabar sendo manifestados em ações positivas e atrairão coisas positivas. É por esse motivo também que devemos ter bastante cuidado, pois nossas lembranças e memórias são armazenadas de acordo com as sensações geradas em nós. Isto é, lembranças que nos causaram dor, angústia, tristeza, estão armazenadas nos mesmos lugares do nosso cérebro. E essas lembranças nunca estão isoladas, elas sempre são associadas. É por isso que quando você começa a pensar sobre algo ruim, isso torna-se uma reação em cadeia, onde um pensamento leva ao outro. E aí, onde você tem que parar, observar e ser crítico, e não se deixar levar por essa cadeia de pensamentos mórbidos, pois sendo assim você pode desencadear uma ansiedade crônica e até mesmo uma depressão. Não devemos esquecer que todas as nossas ações são frutos dos nossos pensamentos, ou seja, daquilo que plantamos em nossa mente. E podemos até não crer de imediato, mas todos nós já experienciamos isso de algum modo e vimos na prática. Por exemplo, todo o ambiente que nos cerca, nesse exato momento, ele foi fruto de um pensamento. E mesmo que eu não saiba o que é exatamente o pensamento, eu posso saber como ele funciona e quais as consequências do que eu estou pensando. Se você está assistindo esse vídeo agora no seu smartphone, pelo computador ou pela TV, um dia todos esses eletrodomésticos foram apenas fruto do pensamento de alguém. A poltrona que eu estou sentado, as roupas que eu estou vestindo e tudo que me cerca, um dia foi só pensamento. Assim dizia Platão, que o mundo real é uma cópia imperfeita do mundo ideal. Então percebam o cuidado que devemos ter com aquilo que pensamos e que não devemos ser apenas meros espectadores assistindo aquele filme dos nossos pensamentos, principalmente quando eles são pensamentos ruins, porque vai criando um cenário de terror na nossa mente. Então você tem que ser protagonista e fazer críticas e interromper esse ciclo de pensamento ruim, porque afinal de contas, semelhante atrai semelhante. Se na física material os opostos se atraem, o positivo atrai o negativo, nessa física psicológica, ou essa física quântica, vamos dizer assim, de algo que não podemos enxergar e que talvez não possamos nunca saber o que realmente é, mas podemos compreender o seu funcionamento e a aplicação. Nesse mundo em que vivemos, semelhante atrai semelhante. E não é difícil notar isso. Pessoas bem-sucedidas, elas sempre acabam atraindo pessoas bem-sucedidas para o seu meio. Esse tipo de pessoa parece até ter uma facilidade em atrair recursos, em ganhar dinheiro, em que as oportunidades parecem procurá-las sem que elas façam o menor esforço. Isto é, quando pensamos sobre um determinado tipo de coisa com muita intensidade e com muita frequência sobre aquilo, é como se estivéssemos enviando uma mensagem para o universo e isso começa a ser materializado na nossa frente. Por exemplo, alguém pensa em comprar determinado carro de determinada cor e ele começa a viajar ou vai para o trabalho e começa a ver cada vez mais aquele carro. Uma pessoa que decidiu que vai começar a treinar e se alimentar bem e de repente ela começa a ver pessoas com roupa de treino, passar por academias, ver anúncios de suplementação, de boa alimentação, nutricionistas. É como o algoritmo da nossa rede social, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Nós podemos treinar esse algoritmo. O algoritmo ele funciona como uma retroalimentação, ou seja, sua rede social reflete o que você é.
Se você observa muito sobre coisas de moda, sobre propaganda, ou pessoas dançando, pessoas com pouca roupa, a tendência é que o feed dessas redes sociais injetem mais vídeos sobre esse tema. Assim como você pode treinar o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube para lhe passar boas informações e bons conteúdos que estimulem o seu progresso e autodesenvolvimento, você também pode treinar sua mente. No algoritmo das redes sociais é através do estímulo, da pesquisa que você faz. Os tipos de pesquisa, eles irão determinar os tipos de publicações que você verá em suas redes sociais. E essa mesma lógica se aplica ao mundo à nossa volta. Às vezes passamos meses sem pensar em uma determinada pessoa e um certo dia acordamos e pensamos nela. E de repente recebemos uma mensagem dessa pessoa, alguém fala sobre ela, abrimos nossa rede social e essa pessoa está lá e você sequer comentou com alguém. Sendo assim, quer você acredite ou não, seja consciente ou inconsciente, o universo vai manifestar aquilo que você pensa. Aposto que você viveu diversas experiências da aplicação direta dessa lei. Como por exemplo, você acorda pela manhã, vai escovar os seus dentes e de repente o creme dental caiu na sua roupa. E aí você começa a reclamar, a xingar, a ter que trocar. Ou às vezes é o fardamento da sua empresa de trabalho e aí você só tem aquele. E aí você fica xingando, fica revoltado com a vida e parece que aquele dia nada dá certo. É um ciclo de episódios ruins. Você chuta com o seu dedão na quina da cama e por algum motivo você acaba atrasando o preparo da sua refeição, que vai gerar um atraso ao chegar na empresa. E quando parece que ninguém nota quando você chega, exatamente no dia que você se atrasa, todo mundo percebeu, era algo importante. Então veja, o único pensamento ruim desencadeado por um creme dental que sujou o seu uniforme, isso desencadeia uma série de consequências ruins. O mesmo se aplica também a pensamentos positivos. Percebam aquelas pessoas que estão sempre entusiasmadas com tudo. De repente essas pessoas, no decorrer do dia, elas acham dinheiro, uma oportunidade vai até elas, algo bom acontece, alguém parabeniza, alguém nota as ações que ela está fazendo, porque ela está atraindo aquele tipo de pensamento. Logo, tendo ou não consciência disso, o pensamento é sim uma força. E mesmo que você não saiba o que ele é capaz de materializar as coisas. E a frequência que você emite é aquilo que você atrai. Vamos dar um exemplo de coisas que nós não sabemos o que é exatamente, mas somos beneficiados por elas. Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade é algo que não conseguimos ver, a não ser que seja uma descarga elétrica muito intensa, como por exemplo um raio ou uma descarga elétrica em um poste. Mas na maior parte do tempo você não consegue perceber a corrente elétrica. E olha a quantidade de benefícios que temos na energia elétrica. Outro exemplo também, e eu acho que mais parecido com o pensamento, é sobre a frequência, as ondas de rádio. Olha os sinais de celulares, né? A gente consegue se comunicar a longa distância. O sinal Wi-Fi é algo que você não consegue visualizar, mas ele consegue chegar em alguém. Isso também se aplica ao pensamento. O pensamento é algo que não conseguimos ver, mas que pode sim ser transmitido. Olha, às vezes você pensa em uma música e outra pessoa que está perto de você começa a cantar um trecho daquela música. Então, muitos vão chamar isso de telepatia, de magnetismo pessoal, de o poder do pensamento positivo, a lei da atração, a lei da retaliação, de fé e de que não é realmente preciso saber o que ela é, mas entender as suas aplicações. Observem as pessoas que reclamam muito. Elas sempre encontram um novo motivo para reclamar. E por mais que você aponte as soluções para alguns problemas, elas sempre encontrarão um novo problema para aquela solução que você apontou. Assim também são as pessoas que são gratas. Elas sempre encontram um motivo, por menor que seja, para agradecer. Por exemplo, também a eficácia das orações. Eu acredito no poder das orações. E quer você acredite ou não, você conhece algum exemplo de alguém que recebeu uma oração ou que fez uma determinada oração e algo aconteceu em prol daquele pedido, em prol daquela oração. A oração tem o poder de remover obstáculos intransponíveis, de solucionar problemas que parecem insolucionáveis. E não importa como você chame, de poder da oração, de força divina, de pensar positivo, ela tem sim uma eficácia. E você conhece exemplos, diversos exemplos, e até mesmo na sua própria vida, em que você mentalizou algo e aquilo se materializou.
ou até mesmo de pessoas que oraram por outras pessoas e essas pessoas foram curadas ou tiveram um alívio de uma determinada dor ou um determinado livramento. Quantas pessoas escapam de determinados acidentes e dizem, eu recebi um livramento, isso foi fruto da determinada oração. E às vezes encontra outra pessoa e diz, naquele momento, naquele instante eu estava pensando em você, eu estava orando por você e aquela pessoa, crendo ou não, ela obteve aquele livramento. Isto é, independente do nome que você der a essa força, ela existe e você conhece os mecanismos e a aplicação dela. E eu costumo sempre relembrar as palavras do Mestre Jesus diante dos milagres. A tua fé te curou. Era sempre sobre a credibilidade da pessoa que estava recebendo aquela graça. Mas é importante que você tenha em mente que para a eficácia da aplicação dessa lei é preciso obedecer a alguns princípios. Se na física natural toda ação tem uma reação de mesma intensidade e de sentidos opostos, na física imaterial, ou seja, nessa física quântica de algo invisível, não é assim que funciona. A reação é sempre desproporcional, é sempre maior. É que se você age com um pequeno ato de agressividade, a reação em relação a isso ela é desproporcional para mais, ou seja, algo pior vai acontecer. Como diz aquele ditado popular, quem diz o que quer, ouve o que não quer. E com certeza você já foi vítima de algo assim. Você disse algo, agrediu alguém verbalmente e recebeu diversas palavras com mais intensidade do que você disse da primeira vez. E a pessoa disse aquilo e você revida com mais intensidade ainda. Quanto mais você bate, mais você recebe. Então, se você quer aplicar essa lei da atração de forma positiva, devemos parar de ser reativos. E aí é onde entra a sabedoria milenar das citações feitas no início desse vídeo, tanto a do Evangelho de Lucas como em Atos. Lembre, é dando que se recebe. Com a medida que medides, vos serão medidos. E há mais graça em dar do que receber. Então o universo, Deus, essa força divina, ela devolve de acordo com aquilo que você entrega. Perceba, quando você ganha um presente, você fica tão satisfeito com aquilo e você tem vontade naquela hora de retribuir aquele presente. Note que sua vontade de retribuir não é com um presente do mesmo tamanho, do mesmo modo, não. Você quer dar àquela pessoa que lhe presenteou algo melhor. Do mesmo modo, isso se aplica ao mundo que está à sua volta. Que tipo de vibração você está emitindo? Algo bom? Algo ruim? Que tipo de ações você está praticando? Nas mais variadas filosofias e religiões, sejam elas orientais ou ocidentais, esse princípio se aplica. Ou seja, todas as suas interações interpessoais e tudo que está à sua volta é manifestação daquilo que você pensa, quer você creia ou não. Mas quanto mais você começar a analisar e perceber isso, mais cuidado você vai ter com aquilo que você pensa. E vai notar que por mais sutil que seja, cada pensamento traz uma consequência e atrai algo com a mesma vibração que você está emitindo. Se for boa, atrai algo bom. Se for ruim, atrairá coisas ruins. E para encerrar, eu quero fazer a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 29. Que aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso se aplica a coisas materiais e coisas imateriais. Perceba, o que você tem e valoriza, você faz aquilo prosperar. Isto é, tudo cresce e prospera quando você dedica energia. O mesmo se aplica àquilo que você não dedica energia, nenhum tipo de energia, aquilo é tirado de você. Encerramos esse vídeo com as palavras do Mestre Jesus. Há mais felicidade, há mais bênção em dar do que em receber. Isto é, você não recebe aquilo que você deseja, você recebe aquilo que você dá. Eu me chamo Edgar Rafael e é um prazer sempre estar refletindo aqui com vocês. Se você quer ajudar o canal, basta se inscrever, deixar o like e deixar sua opinião nos comentários. Fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Tchau.